Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, boa noite, graça e paz. Estamos de volta e vamos dar sequência hoje à série de estudos bíblicos sobre a igreja e oração, que começamos ontem, segunda-feira, e vamos prosseguir até sexta-feira. Durante 10 minutos, todos os dias, nós estaremos falando um pouco sobre este tema importantíssimo para a Igreja de Cristo, que é a oração. Então, nesta semana, estamos trazendo esta novidade dentro da programação online da igreja, durante este período em que estamos obedecendo às autoridades. Através do isolamento social, a igreja não está realizando cultos presenciais, mas nós continuamos unidos através da oração, continuamos juntos buscando ao Senhor. E esta semana o nosso estudo, ou a nossa série de estudos, fala sobre este tema. A doutrina bíblica da oração é este tema importantíssimo, sempre foi, sempre será. Mas eu chamo sua atenção porque nós estamos nestes dias sob o impacto da crise que trouxe a pandemia do novo coronavírus. E eu creio que neste momento o papel da igreja é, principalmente, acima de todas as coisas, a oração. Temos que orar pela família, temos que orar pela igreja, temos que orar pela nossa cidade, também temos que orar pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil, pelo mundo. Orar pelas autoridades, pelos médicos e os profissionais da área da saúde. Temos que orar pelos policiais que estão responsáveis pela nossa segurança. Temos que orar também como igreja pelos enfermos, pelas famílias enlutadas. Devemos orar pela saúde financeira da nossa nação. Certamente uma crise gigantesca vem por aí na área econômica. Tudo isso significa, então, que a oração ela é uma prioridade. Nós vamos ler agora a Bíblia, a Palavra de Deus, e durante alguns minutos daremos sequência a esta série de estudos abordando o tema A Igreja e a Oração. Lucas 11, de 1 a 4 e também os versículos 9 e 10. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Aqui diz: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate a porta será aberta. Vejam que interessante, os discípulos estavam observando atentamente a vida de Jesus. Eles estavam andando com Jesus. O ministério do Senhor Jesus aqui na terra durou aproximadamente 3 anos. E todos os dias os discípulos estavam lado a lado com ele, dia e noite, na verdade. Observando o comportamento de Jesus, eles descobriram em Jesus um modelo, um homem que era, acima de tudo, de oração. Eles perceberam que Jesus orava sempre. Jesus orava antes dos grandes momentos, durante e depois. E a oração era uma marca registrada na vida de Jesus. Eles então se aproximam e fazem um pedido. Eles olham para Jesus dizendo o seguinte: Senhor, por favor, nos ensine a orar. Nós precisamos aprender a orar. Nós queremos ser como o Senhor, queremos ser como o Mestre. Somos seus seguidores, seus discípulos, estamos aqui aprendendo. Por favor, nos ensine a orar. Os discípulos estão pedindo para Jesus muito mais do que um ensino ou um aprendizado, digamos, teórico. O que eles estavam dizendo é: Senhor, nós queremos aprender sobre a oração, mas por favor, de maneira muito prática, porque nós entendemos a necessidade, a prioridade, e nós queremos saber como orar. Nós queremos orar de verdade e queremos orar como o Senhor. Jesus
então começa nesse discipulado a doutriná-los, a ensiná-los. Um outro texto que marca essa característica de Jesus, ensinando os discípulos a arte, a prática da oração, é quando ele vai para o Getsemane. A Bíblia diz que Jesus vai passar a noite em vigília orando, e ele leva consigo os seus discípulos exatamente para que eles vissem Jesus orando, ouvissem Jesus orando, mas principalmente estivessem orando, colocando em prática aquilo que ao longo dos anos Jesus estava lhes ensinando. Agora, o motivo é exatamente esse. Eles estavam observando Jesus, eles viram que a oração estava presente o tempo todo na vida de Jesus. O ministério de Jesus foi marcado pela prática contínua da oração, e ele agora então, os discípulos pedem: Senhor, por favor, nos ensine, nós queremos ser como o Senhor, nós queremos fazer da oração algo muito, muito, muito marcante, muito importante na nossa vida. O pastor e professor francês Guy Appert, ele afirmou o seguinte: ser crente é orar. Ser crente é orar. Mais recentemente, o pastor norte-americano John MacArthur escreveu que a oração é mais que um dever ocasional do crente. A oração deve ser um estilo de vida nas pessoas verdadeiramente salvas. E eu concordo. Ser crente é orar. Ser salvo é orar. Ter Cristo como Senhor e Salvador nos torna automaticamente homens e mulheres de oração, porque nós recebemos em nós o Espírito Santo de Deus e Ele nos conduz a uma vida de oração. Precisamos estar sensíveis a isso. Veja, o sábio rei Salomão escreveu em Provérbios 15:8 que Deus se agrada quando nós estamos orando. Deus se deleita, Deus se alegra quando Ele observa e vê que nós estamos orando. Vejam como é importante a oração na vida do povo de Deus. Os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar, porque a verdadeira oração naqueles dias era uma raridade. Por quê? Porque eles não estavam vendo as pessoas orando. As pessoas não estavam mais dando importância para a prática da oração. Todos estavam admirados com Jesus porque os judeus não estavam orando, embora fossem alinhados com os rituais, as cerimônias de culto dos judeus. Mas eles não estavam mesmo assim familiarizados com a oração, porque eles não estavam vendo, não estavam ouvindo as pessoas religiosas naqueles dias levando uma vida de oração. Em outras palavras, é possível dizer que os discípulos eles estavam vivendo dias onde a oração era algo escasso, estava em extinção. O pior é que nos dias de Jesus, nas sinagogas, os fariseus, os escribas, os rabinos estavam ali, mas a oração deles era superficial, era uma oração mecânica, automática, uma oração fria, uma oração sem vida, sem sentido, uma oração sem alma. Ser crente é orar. Ser crente é orar. Ser um salvo é orar, como escreveu o pastor francês. Orar nos bons momentos e orar nos momentos difíceis também, como agora que estamos passando por essa crise provocada pelo novo coronavírus. Orar sempre, orar na vitória para agradecer e orar no fracasso para encontrar conforto. Orar sempre, sempre orar, orar continuamente, como o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Tessalonicenses. Orar em todo o tempo, orar sem cessar. Guy Appert também escreveu que orar é viver. Orar é viver. Portanto, nossa primeira oração deve ser como a oração dos discípulos. E qual foi a primeira oração dos discípulos? A primeira oração dos discípulos foi: Senhor, ensina-nos a orar. Eles pediram a Jesus: ensina-nos a orar.
Então hoje eu devo começar orando assim, e você também deve começar orando assim. Senhor, por favor, nós precisamos aprender a orar. Porque nós não queremos orar a nossa oração, mas nós queremos orar a sua oração, ou seja, queremos orar segundo a tua vontade. Amanhã nós continuamos com mais um pouquinho, com mais uma parte desta série de estudos desta semana com o tema A Igreja e a Oração. Até amanhã, neste mesmo horário. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até lá!